Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na sessão 1 do primeiro capítulo do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber, página 23. A imensidão das dores de Nossa Senhora. Então aqui nós vamos começar a explorar, na expressão do padre Faber, a região, o mapa da região geográfica das dores de Maria. Quando pensamos como poderíamos descrever melhor as dores de Nossa Senhora, começamos gradualmente a compreender que são de fato indescritíveis. Vemos apenas sua aparência exterior e não há sequer figuras apropriadas que possam representá-las adequadamente. Quem olha para o largo Atlântico vê um ermo de águas com horizonte branco por todos os lados. Mas o ermo de águas não diz nada da vida multitudinária e multiforme que contém abaixo da superfície, nem dos feéricos jardins oceânicos de ervas vívidas e pintadas, de bosques purpúreos, profundas matas do verde mais dourado, grutas de rochas fantásticas, de onde pendem tufosas árvores amarelas semelhantes a palmas, e a água azul fluindo ao redor. Panoramas semelhantes a um parque de ervas lustrosas, pintalgadas e arborescentes, ou quilômetros e quilômetros de florestas rosadas, abundantes de vida inusitada, bela e até agora inimaginável. Assim é com o mar de dores que se agita nas profundezas secretas do Imaculado Coração da Mãe de Deus. O que vemos é espantoso, mas indica muito pouco o que está embaixo. Como então diremos o que são seus pesares? Santos homens tentaram fazê-lo e fizeram-no por chamá-la corredentora do mundo. E por falar de suas dores, como que misturadas com o preciosíssimo sangue, ao passo que os dois se fizeram um só sacrifício pelos pecados do mundo. Há uma verdade profunda e uma mais substancial ainda escondidas sob essas palavras, e ainda assim podem ser facilmente entendidas num sentido em que não seriam verdadeiras. São a expressão de uma devoção excelente que tenta assistir à fraqueza de nosso entendimento, de uma verdadeira concepção das grandezas de Maria. São palavras exatas e não exageradas. Corredentora, né? Contudo, precisam de fraseado cauteloso e de explicação cuidadosa. Considerá-las-emos no capítulo 9.
E no restante do tratado viajaremos o nosso destino por algum outro caminho, não só porque não ousamos fiar-nos neste método de procedimento, mas também porque é contrário aos nossos hábitos e às nossas predileções. Porque, em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Eu queria parar nessa frase aqui, porque ela é extraordinária. Extraordinária. Porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. De novo, a questão das devoções católicas, né? De novo. E aqui, Padre Feibe nos dá uma lição tão extraordinária. Tão extraordinária. Veja o que ele está comentando aqui. É que santos homens, para entender, né, para fazer mais claro o papel da Virgem Santíssima, né, que ela deve ter nas nossas vidas, o que ela teve na vida de Nosso Senhor. Santos homens tentaram fazê-lo e fizeram-no por chamá-la corredentora do mundo e por falar de suas dores como que misturadas com o preciosíssimo sangue. É disso que ele está comentando. E ele diz o seguinte, que isso é correto. É exato. A descrição é exata. As palavras não são exageradas. Mas veja que ele diz assim: contudo, precisam de fraseado cauteloso e de explicação cuidadosa. Porque senão elas podem ser entendidas num sentido em que não seriam verdadeiras. E ele aí diz essa frase, né? Porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então, o que ele está nos dizendo é que essas expressões que os santos homens usam sobre o papel da Virgem Santíssima, de corredentora do mundo, e que suas dores são como que misturadas com o preciosíssimo sangue, embora sejam palavras exatas, não soam como natural. O que quer dizer isso? Quando a gente ouve essas palavras, a nossa mente não as liga como uma coisa natural, com uma coisa que a gente conheça que seja natural. Não é? E ele diz: se não soa natural, não é persuasivo. Ou seja, esse argumento não é persuasivo para a nossa mente, para o nosso intelecto, para que a gente mantenha a nossa devoção. E ele vai tomar outro caminho aqui para tornar o argumento persuasivo. Então ele vai dizer: preferiremos, portanto, aproximar-nos do assunto de modo inevitavelmente insuficiente, em vez de ultrapassá-lo, tornando indistintas as coisas por uma luz muito forte e desgostando ao leitor
por um sentimento de irrealidade, como um pôr do sol nas mãos de um pintor imperito. Chegaremos, por fim, ao mesmo objetivo, de maneira que não é somente mais adequada à nossa debilidade, mas também é mais calculada para ganhar a confiança de nossos leitores. Então, essa comparação dos santos, essas expressões dos santos, as expressões da própria igreja, né? Então, as expressões dos santos relacionadas à Virgem Santíssima, que são exatas, que não são exageradas, são consideradas pelo Padre Faber como não soando naturalmente para os nossos ouvidos, para o nosso intelecto. Ele vai procurar então um outro caminho, um caminho mais natural, para que a nossa mente entenda, compreenda, não é? Esse assunto, né? A primeira coisa, pois, que nos impressiona com respeito às dores de Nossa Senhora é sua imensidão. Não em sentido literal, mas no sentido em que usamos essa palavra em referência a coisas criadas. É às suas dores que a igreja aplica as palavras de Jeremias. Então, livro das Lamentações 1 e 2. Primeiro Jeremias, né? A primeira Lamentações. Primeiro livro de Lamentações. 1 e 2. Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. A quem te compararei, ou a quem te assemelharei, ó filha de Jerusalém? A quem te igualarei, e como te consolarei, ó Virgem, filha de Sião? É grande como o mar a tua tribulação. Quem poderá curar-te? Então, a igreja aplica, não é, essa citação de Jeremias à Virgem Santíssima, não é? Então, veja que o Padre Faber está querendo fazer que a gente entenda as dores de Maria como a gente entende coisas que são referentes às coisas criadas, né? Para que a gente tenha um entendimento melhor. Fala-se do amor de Maria como de algo que muitas águas não poderiam extinguir. Do mesmo modo, os santos e doutores da igreja falaram da grandeza de suas dores. Santo Anselmo diz, aqui tem a referência da obra de Santo Anselmo, abre aspas, qualquer crueldade praticada contra os corpos dos mártires era leve, ou antes era como nada, comparada à crueldade da paixão de Maria. Fecha aspas. São Bernardino de Sena, também tem a obra dele aqui em referência, diz que a dor da Santa Virgem era tão grande que, se fosse subdividida e repartida entre todas as criaturas capazes de sofrer, estas pereceriam instantaneamente. Um anjo revelou a Santa Brígida, que tem também a obra aqui dessa revelação a Santa Brígida. Um anjo revelou a Santa Brígida que, se Nosso Senhor não tivesse sustentado miraculosamente sua mãe,
não lhe teria sido possível sobreviver ao martírio. Seria fácil multiplicar passagens semelhantes, tanto das revelações dos santos como dos escritos dos doutores da Igreja. Mas a imensidão das dores de Maria é mostrada especialmente nisto. Elas excedem todo e qualquer martírio. Não só, nunca houve nenhum mártir, por mais prolongadas e complexas que fossem suas torturas, que a tenha igualado em sofrimento, mas a reunião das agonias de todos os mártires, concedendo-se devidamente toda a variedade e toda a intensidade, não se aproximou da angústia de seu martírio. Martírio de Nossa Senhora. Jamais nenhum homem pensativo falará ligeiramente do mistério da dor corporal. Possivelmente sua própria experiência possa, a esse respeito, conduzi-lo à sabedoria pela vergonha. Foi em grande medida pela dor corporal que o mundo foi redimido. E não é principalmente pelo mesmo processo que nós somos santificados neste momento? É a inerrante justiça de Deus a que põe sobre a cabeça dos mártires aquela coroa peculiar que pertence aos que, pelo heroísmo da perseverança física, entregaram sua vida por Cristo. Mesmo, porém, com respeito à angústia corporal, Maria excedeu os mártires. Todo o seu ser foi embebido de amargor. As espadas em sua alma alcançaram todo e qualquer nervo e toda e qualquer fibra no corpo. E não podemos duvidar que seu corpo imaculado, com suas perfeições excelentes, foi delicadamente moldado para sofrer mais que todos os outros, exceto o de seu filho. Então, aqui a gente vê uma coisa que nós adiantamos, né? Ontem, que é assim, são as dores físicas do corpo físico de Maria, não é? Então, o que o padre Faber está dizendo é que fisicamente ela sofreu mais do que qualquer mártir, ou que a soma deles. Não é? Embora não tenha sido crucificada, né? Embora ela não tenha sofrido agressão física, não? Tá certo? É como se o corpo dela já fosse preparado de antemão para essas dores, né? Ao nascer, né? Ele ainda diz, né? Foi preparado ao nascer, moldado, para sofrer mais que todos os outros corpos, exceto o corpo de Nosso Senhor, né? Ademais, os mártires haviam considerado por muito tempo seu corpo como inimigo e como impedimento no caminho para o céu. A carne, né? Por causa do pecado original, né? Por causa do pecado original. Né? O nosso corpo é inimigo da nossa salvação por causa do pecado original. Punham-no, puniram-no
mortificaram-no, subjugaram-no cruelmente, até que vieram a considerá-lo como uma espécie de objeto de ódio santo. O corpo dela era imaculado. Deixa eu fazer uma observação aqui antes disso. Os mártires, todos nós, consideramos o nosso corpo como inimigo. Mas não da forma que os gnósticos consideram, né? Porque os gnósticos consideram que o nosso corpo é um inimigo porque foi criado por um Deus mau. Nós não. Nós consideramos o nosso corpo como inimigo da nossa salvação porque nós fomos criados para habitar o paraíso. E por causa de Adão e Eva, nós não estamos mais lá. E por isso que ele, nesta condição, se coloca como nosso inimigo. Né? Nós não somos gnósticos, né? O corpo dela era imaculado. Era um manancial maravilhoso, maravilhoso. A matéria mais pura e sublime que o mundo conheceu. Donde se obstiveram a sagrada carne de Nosso Senhor e seu precioso sangue. E ela não poderia saber nada da vingança exultante com que a santidade heróica triunfa nos sofrimentos da carne. Então, o corpo dela não era inimigo dela, não é? Porque ela não tinha o pecado original. Então, o corpo dela, ela não tratava o próprio corpo como os mártires trataram o corpo deles, né? Porque o corpo dela era imaculado, fonte da sagrada carne de Nosso Senhor e seu precioso sangue. Mas qual é o grande apoio dos mártires em suas torturas? Sua mente está cheia de luz e radiância. É porque seu olho interior está inclinado a Jesus, por cuja beleza e glória são fortificados. É isto que o que extingue o fogo e o torna agradável como o oscilar do vento quente de primavera. É isso o que torna os flagelos tão suaves e macios, e o que faz o açoite animar como o vinho. É isto o que constitui a agudeza do aço sem fio para a carne dividida e para as fibras feridas. O que está dentro deles é mais forte do que o que está fora deles. Não é que sua agonia não seja real, senão que é temperada, neutralizada, quase metaforzeada pelos socorros que sua alma recebe, pelo influxo da graça e do amor com que seu grandioso mestre os está enchendo abundantemente naquele momento. Então, é aquilo que nós sabemos, né? São os milagres que ocorreram nos martírios descritos pela igreja, né? O mártir que fica insensível ao fogo, o mártir que não tem o seu corpo queimado pelo fogo, o mártir que o açoite que ele recebe é como se ele tomasse uma taça de vinho, né? É a expressão que o Padre Faber usa, né? Porque toda a parte espiritual interior do mártir está voltado para Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que os anima. Mas onde Maria há de procurar, com o olho de sua alma, consolação? Mais ainda, o olho de sua alma deve olhar onde o olho do corpo já está fixo. Este está inclinado a Jesus,
E é esta mesma visão a que lhe causa tortura. Então, Maria está toda inclinada a Jesus, de corpo e alma. Mas é exatamente Jesus que a tortura, o sofrimento dele. Ela vê sua natureza humana, de Jesus, né? E ela é a mãe acima de todas as mães, amando como nunca uma mãe amou antes. Como todas as mães juntas não poderiam amar, se pudesse juntar seu amor às miríades em um único ato inominado e intenso. Ele é seu filho. E este filho, e filho de maneira tão maravilhosamente seu. Ele é seu tesouro e seu tudo. Que fundo de mistério! Penetrante, sutil, mortal, inigualável, havia nesta visão. E ainda havia muito mais que isso. Havia sua natureza divina. Então aqui, para nos explicar apenas, né, Padre Faber separa essas duas naturezas, né, para tornar a explicação dele mais natural para nós, né? Tá certo? Maria não o via separado, obviamente, né? As duas naturezas separadas, né? Mas, enfim, era uma mãe que tinha um filho, né? E que estava vendo-o sofrer, né? Dizemos que as mães fazem de seus filhos ídolos, ou seja, por adorá-los, por transformá-los de criaturas em criadores, por considerá-los como seu verdadeiro fim e sua verdadeira beatitude, por dar-lhes seu coração, de modo que não é lícito dar senão a Deus. Isto Maria não poderia fazer, mas em outro sentido poderia muito bem fazer. Pois Jesus não poderia ser nenhum ídolo, e ainda assim deve necessariamente ser adorado como Deus eterno. Ninguém o via como Maria. Nenhum anjo o adorou com adoração tão sublimemente servil como ela o fez. Nenhum santo, nem sequer a amada Madalena, jamais se debruçou sobre seus pés com tanto anelo mortal, com tanta ternura humana. Sim, ele é Deus. Ela viu isto antes da escuridão do eclipse. Mas, e o sangue, as cuspidelas, as manchas de terra, as cicatrizes indecorosas, as contusões lívidas e multicolores? O que tudo isso significou para uma pessoa, com letra maiúscula, única e eternamente divina? É vão tentar pensar num nome para tamanha miséria que então jorrou de sua alma. Maria, alma de Maria. Jesus, a alegria dos mártires, é o carrasco de sua mãe. Pelo menos 2 vezes, se não uma terceira também. Ele a crucificou. Uma vez por sua natureza humana, outra por sua natureza divina. Se de fato, corpo e alma não fizeram 2 crucificações a partir da natureza humana una. Nenhum martírio se assemelhou a este. O Padre Faber está dizendo, né? Ele diz: Maria, ninguém entendeu Nosso Senhor como Maria, né?
ninguém o via como Maria. Ninguém. Não é? A gente viu, quando a gente leu a biografia de São Pedro, um pouco de como os apóstolos viam Jesus. Né? Enquanto ele vivia. Né? A gente viu também, e aí é só ler os evangelhos, qual foi o comportamento dos apóstolos na crucificação. Isso mostra claramente que Maria estava entendendo tudo, mas ninguém mais estava entendendo. Talvez nem João, que ficou com ela, mas ficou com ela talvez pelo carinho, pelo amor que ele tinha a ela e a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez ele também não estivesse entendendo, ou certamente ele não estava entendendo a situação globalmente como Maria estava. Então, para Maria, a crucificação significou 2 crucificações. Não é? A da natureza humana e a da natureza divina. Não é? Então Maria estava vendo 2 crucificações, como se, né, estivesse vendo 2. Nenhum martírio jamais se assemelhou a este. Nenhum número de mártires se compara a este. É uma soma de dor, de unidades materiais, ainda que estejam todas juntas e sejam várias vezes multiplicadas, não conseguem formar. Uma soma de dor que unidades materiais, ainda que estejam todas juntas e sejam várias vezes multiplicadas, não conseguem formar. É uma questão de espécie, bem como de grau. E a espécie de sua dor tem apenas certas afinidades com qualquer outra espécie de dor. E simplesmente não tem nome, exceto aquele que os filhos simples da igreja lhe impuseram: as dores de Maria. Então, veja que aqui o Padre Faber está tentando comparar as dores de Maria com as dores que a gente sente, para que a coisa fique natural para nós. O mais natural possível. Nunca será natural. Por quê? Porque ele diz que em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então a tentativa toda do Padre Faber é tornar, de um lado, as dores de Maria comparável com coisas naturais, com coisas criadas. Então ele está tentando comparar com as nossas dores, né, com as dores dos mártires. Né? Tentando comparar é falar as semelhanças e as diferenças. Né? Então é isso que ele está falando, ele está tentando fazer aqui. Ele está tentando pesar as semelhanças e as diferenças das dores de Maria com nossas dores, dores corporais. Né? Dores corporais. Suas dores também podem ser chamadas imensas, por causa da proporção que tiveram em relação a outras coisas nela. Pois mesmo a imensidão deve ter proporção neste caso. Se lhe era necessário doer-se perfeitamente, se depois de Jesus e por causa de Jesus ela devia ter preeminência de dor, então suas dores deviam ser proporcionais à sua grandeza. Mas ela era a mãe de Deus. Quem poderia alcançar a altitude desta grandeza?
Santo Tomás tentou fazê-lo e disse que a própria onipotência não poderia idear grandeza maior. A onipotência fez seu máximo, ainda que não tenha máximo, quando imaginou e produziu a dignidade da maternidade divina. Aqui, o Padre Fábio está tentando nos dar a ideia da grandeza de Maria, né? Quem somos nós em comparação a um santo? Ou um santo em comparação ao mais alto anjo? Ou o mais alto anjo em comparação a Maria? Talvez estejamos mais próximos. Deve suspeitar-se que estejamos muito mais próximos de Miguel ou de Rafael do que eles estão de Maria. Ainda assim, é cansativo, até para uma mente poderosa, pensar quão longe estamos dessas inteligências tremendas e dessa santidade incompreensível. Ainda assim, uma dor proporcionada à nossa capacidade e ainda medida indulgentemente segundo nossa graça, pode ser algo tão aterrorizante que nos estonteamos ao pensar o que Deus talvez queira de nós. E então, o que aqueles espíritos podem suportar e ainda assim não perecer, esses que deixaram o mundo erradamente e saíram do tempo quando não havia neles nenhuma raiz da eternidade. Sua força é agora oprimida em sua casa sem esperança, mas não é sobrecarregada. E quem pode pensar no fardo deles sem imediatamente esconder seus pensamentos em Deus, para que não lhe aconteça alguma coisa que não sabe o que é? Está falando do inferno aqui, né? Das dores do inferno. Ainda assim, a alma de Maria era tão imortal e tão indestrutível como os espíritos, e ainda mais forte. E seu corpo foi miraculosamente sustentado pela mesma onipotência que confere uma ressurreição imperecível. Ademais, talvez o mesmo Santíssimo Sacramento, que não foi consumido dentro dela e que é em todos nós semente de gloriosa ressurreição, a tenha mantido parada e viva ao pé da cruz sangradora. Qual, pois, não deveria ter sido a dor proporcional à sua grandeza, à grandeza da Mãe de Deus, à sua vasta virtude de suportar, à sua capacidade multiforme de sofrer? Se pararmos e pensarmos, veremos quão pouco o nosso pensamento a alcança. Então, eu vou parar aqui a nossa leitura. E quero, mais uma vez, enfatizar o método que o Padre Fábio está usando para nos contar sobre as dores de Maria. Ele está tentando nos dar uma ideia das dores de Maria em relação às dores que nós podemos sentir e que nós sentimos. As dores e os pesares, né, que nós sentimos, tá bom?
Então, aqui é o método dele de nos aproximar a nossa natureza humana das dores de Maria. Ele sempre está nos dizendo assim, que não tem comparação das nossas dores com a de Maria. Porque as dores de Maria são não só de uma outra espécie de dor, como de uma intensidade completamente diferente, né? Ele fala, é uma questão de espécie, bem como de grau. E a espécie de sua dor, de Maria, né, tem apenas certas afinidades com qualquer outra espécie de dor. Afinidade, é essa afinidade que ele está tentando nos dar, nos mostrar, né? E simplesmente não tem nome. Essa espécie de dor não tem nome. Exceto aquele que os filhos simples da igreja lhe impuseram. As dores de Maria. As dores de Maria é uma outra classificação de dor. Não são as dores nossas. Essa espécie e esse grau de dor não tem nome. Não é? Exceto esse nome que os filhos simples da igreja deram para essa espécie de dor. As dores de Maria. As dores de Maria é uma coisa completamente diferente das nossas dores. Certo? E ressalto também como é que ele compara Maria, não é? Com os outros seres criados, né? E ele diz então o seguinte, que nós proporcionalmente estamos mais próximos de Miguel e Rafael do que Miguel e Rafael a Maria. Não é? Então, a classificação das criaturas criadas, não é? Certo? Ela coloca a Maria no topo, antes da Santíssima Trindade. Depois vem os anjos, os maiores, Miguel, Rafael, os outros, né? Depois viemos nós, né? São Tomás diz que, então ele cita São Tomás dizendo que a própria onipotência não poderia idear grandeza maior, a grandeza da Mãe de Deus. É impossível para a Santíssima Trindade criar algo maior, né? Essa expressão de Santo Tomás, né? Certo? Então agora eu abro para comentários, se houver de vocês alguma observação da leitura de hoje. Estamos então na página 29, viu? No meio da página 29. Professor? Sim? Quando o senhor falou ontem, e aqui o padre Faber fala também das consolações de Nossa Senhora, que ontem o senhor disse que não houve consolações a Nossa Senhora. Não. Mas, assim, talvez num outro nível de entendimento aqui, a própria proximidade de Nossa Senhora com Jesus, não seria isso mesmo uma consolação? Não, isso é o sofrimento. Não é consolação. Porque assim, eu digo assim, porque por mais, se for para sofrer tudo que sofreu, toda a dor que passou, mas o preço a pagar for estar próximo de Nosso Senhor, vale a pena pagar esse preço. Na verdade,
Não é assim que se deu, né? O sofrimento. Veja bem, Maria não podia estar afastada de Nosso Senhor. Não há possibilidade alguma. Então, nisso, ela não se preocupava com isso. Ela não tinha essa preocupação. Porque ela não tinha o pecado original. Então, ela não tinha essa preocupação de se afastar do Nosso Senhor, como nós temos. Como nós podemos fazer a cada momento da nossa vida. A vontade de Maria era a vontade do Nosso Senhor. Não tinha diferenças de vontades. Não é? Então ela estava o tempo todo, mesmo depois que Jesus morreu, ela estava o tempo todo unida a Ele. Ela nunca teve essa preocupação. O sofrimento dela, a preocupação que ela tinha ao longo do sofrimento dela é salvar as almas. Era a mesma preocupação do Nosso Senhor. Eles estavam morrendo para nos salvar. Por isso ela é chamada co-redentora. Ela foi auxiliar na nossa redenção. Ela foi companheira de Jesus na nossa redenção. Não é? E então ela não estava em nenhum momento preocupada com a proximidade dele. Essa proximidade não era consolação para ela. Era a coisa mais natural do mundo para ela. E é exatamente por causa dessa proximidade que ela sofreu. Ela sofreu porque o filho dela estava sofrendo. Sofreu proporcionalmente à natureza humana dela, né? Mas sofreu mais do que qualquer ser humano e mais do que o ajuntamento de todos os seres humanos. Então, não tinha consolação para ela. Para as dores dela, não. Porque a fonte de onde viria a consolação era exatamente a fonte do sofrimento dela. Então, não tinha consolação. Não tinha. Ela estava ali com Nosso Senhor crucificando-se com Ele. Por quê? Ela estava vendo duas crucificações. Ela estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento. E por isso ela estava sofrendo tudo o que ela sofreu. Veja que a natureza humana dela, por mais imaculado que seja o corpo de Maria, a natureza humana não teria força para suportar esse sofrimento. Não fosse a ajuda de Deus, do próprio filho dela. Ela teve que ser suportada nessa dor. Porque senão ela morreria. Essa dor não é suportada por corpos humanos, mesmo o imaculado corpo de Maria. Então ela teve que ser ajudada por Nosso Senhor para sofrer. Então Nosso Senhor ajuda os mártires como? Com consolações, né? Com milagres de tornar o corpo dos mártires insensível ao fogo, insensível às torturas. Mas Maria, ele estava auxiliando Maria, o corpo de Maria, para ela sofrer ainda mais. Este é o problema das dores de Maria. Foram sem consolação nenhuma. O Padre Faber ainda vai explorar isso muito aqui no livro. E é isso que nos abisma ainda mais, né? No nosso entendimento. Veja que pelas mãos do Padre Faber, quando o Padre Faber nos aproxima das dores de Maria, comparando essas dores com as nossas, ele não está querendo dizer que são iguais nem equivalentes, é de uma outra espécie. Ele diz até, esse tipo de dor não tem nome. Não tem nome para isso. É uma outra coisa. É um outro tipo de sofrimento inimaginável para nós. Mas que os simples fiéis católicos, ao longo dos séculos, chamou isso por falta de nome,
as dores de Maria. Mas é por falta de nome. Né? Por isso que ela é a rainha dos mártires. Né? É simplesmente por isso. Né? É porque eu estava tentando trazer isso justamente para nós. Mas agora eu entendi o que o senhor quis dizer quando o senhor falou que, porque para ela a presença de Nosso Senhor já era algo natural. É porque para nós, a gente tem alguns momentos em que a gente se aproxima, daí depois a gente se afasta, Isso. a gente se aproxima. O momento que a gente se aproxima é uma consolação. Aí a gente se afasta novamente. Com ela do não. nosso pecado. Com ela não. Já não havia isso. Não, ela não Esse cometia lado é pecado. consolação. Ela não cometia pecado. Uhum. E é assim, porque justamente com isso me fez até entender mais. Eu falei com o senhor ontem que eu tô com a Santa Margarida, assim, a história dela fresquinha na cabeça, porque eu ouvi de novo, né? Então, isso me faz até entender melhor o que as coisas que ela fazia, né? Ela e outros santos fizeram, que para nós parece aparentemente uma maluquice, né? De beijar a ferida, de limpar o vômito com a própria boca, não é? Porque aí, se a gente traz para a gente, quanto mais próximos para Deus, mais nós vamos participar da paixão dele. Isso. E vamos sofrer nos momentos em que nós nos separarmos dele. Isso. Né? Então, assim, outro dia a gente estava até comentando que a partir do momento que a gente vai tentando levar uma vida mais católica, desenvolver a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, vão sofrendo, porque assim, vão aparecendo sofrimentos já, que vêm com cada sim que a gente vai dando a Nosso Senhor. Então, assim, pessoas se afastam, outras nos criticam, existem prazeres... Outros nos difamam. Nos difamam. É pior, né? E existem prazeres que a gente vê no mundo que já não são mais acessíveis a nós, né? Que a gente tem que se abster deles. Isso. Tudo isso são cruzes, mas que geram, igual você falava, uma pessoa que é difamada, aquilo dói, né? A difamação dói. Dói. Mas a pessoa que é difamada, por causa de Nosso Senhor, ela prefere a difamação do que não estar nesse caminho. Não é mesmo? Então, assim, até foi uma coisa que outro dia eu estava pensando, assim, até confessei isso pro padre, dá para contar para vocês, assim, porque subindo aqui a rua de casa para sair do bairro, tem um botequinho na esquina e às vezes eu paro o carro no sinal. Quando eu olho lá para dentro, tá lá um senhor sentado na mesa, sozinho, com uma cerveja e assistindo futebol. E eu olho assim, para aquela pessoa e penso assim, me vem aquele lampejo assim, que é lógico, é uma imaginação, porque eu não sei o que se passa na vida daquela pessoa. Mas aquela imagem me dá uma impressão assim, nossa, que tranquilidade, né? Que legal, né? Que bom que é. Ai, deve ser bom levar essa vida assim tranquila, porque a partir do momento que a gente vai aprendendo coisas, né? Vai caminhando, não tem jeito da gente saber, né? A gente aprender uma coisa. E aí, não tem jeito não. Não tem jeito mais voltar atrás. Então, assim, aí eu olho e fico assim, ai, queria estar no lugar dele. Então tem esse momento em que a gente peca, né? Que a gente vacila. Mas o estar ali naquilo é estar afastado de Deus na medida em que a gente não sabe. A gente
se afasta da presença dele. Eu não estou falando que aquele homem ali está pecando, não. Eu só estou falando Não, que eu entendi. eu estando ignorante das coisas de Deus, das coisas que no mundo que afastam as pessoas e a nós de Deus, né? Parece que a vida é mais fácil, né? Fica muito Mas mais. mas a gente escolhe. Aí quando você fecha o olho e sacode a cabeça assim, você pensa, não, mas eu prefiro saber o que eu sei e estar caminhando na direção de Nosso Senhor do que não estar ali tranquilo e afastada dele. A lei da encarnação, estou lendo frases que eu já li, né? A lei da encarnação é uma lei de sofrimento. Né? Enfim, se nós quisermos, né, seguir nosso Senhor Jesus Cristo, nós entraremos na via do sofrimento. Né? E nós devemos encarar o nosso sofrimento, que é desproporcional ao de Nosso Senhor, como ele encarou o dele. Né? Sem reclamação. Nós, ao longo do caminho da Via Crucis, nós não vemos em nenhum momento Nosso Senhor reclamar de nada. De nada. Desde a sua coroação de espinhos, desde o seu julgamento, né? O julgamento, ele não reclamou. Depois a coroação, depois o carregamento da cruz, as várias tombos que ele tomou com a cruz, depois a própria crucificação. Nós não vemos Nosso Senhor reclamar, né? Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir proporcionalmente com o nosso sofrimento, né? Essa é a maior demonstração que nós estamos no caminho espiritual, é sofrer sem reclamar. Não estou dizendo sofrer sem entender o sofrimento, não. Pode entender, claro que tem que entender. Quem tem capacidade de entender, tem que entender. Mas não reclamar. Não reclamar. Tá certo? Primeiro capítulo da Imitação de Cristo, a primeira frase do livro Imitação de Cristo. Eu sei disso porque eu estou meditando essa frase nas minhas meditações, nas minhas orações mentais. A primeira frase do livro Imitação de Cristo é uma citação do Evangelho de João, que é uma frase de Nosso Senhor: quem me segue não anda nas trevas. Então, o caminho de Nosso Senhor é um caminho de luz. Luz significa entendimento e aderência da vontade. Luz. Não é? Então, é um caminho de sofrimento. Então, não tem jeito. Enfim, por que não tem jeito? Por causa da nossa condição de pecado original. Então, no tal estágio onde a gente está, né, que não foi o lugar para o qual Deus nos criou para habitar, mas nesse lugar a lei é a lei do sofrimento. Foi isso que Nosso Senhor veio nos ensinar. Né? Ele veio nos ensinar que a lei é de sofrimento
E o caminho é Ele. O caminho é Ele. Né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? É simplesmente isso. Quer dizer, ele é a verdade para a qual nós temos que caminhar, que é a luz. Não é? Ele nos dá a vida para caminhar nesse caminho. Então ele é tudo isso junto e misturado. Não é? Então, e é isso que eu espero que ao longo da nossa leitura, nós vamos sempre relembrar disso, através das dores de Maria. Né? Veja que coisa interessante, né? Na nossa leitura, nós estamos lendo sobre Maria. Mas nós estamos sempre nos referindo ao filho dela. Ad Iesum per Mariam. Esse é o nosso caminho. O caminho do católico. A Jesus por Maria. Ad Iesum per Maria. Não é? E é exatamente pelos sofrimentos dela que nós vamos atingir uma compreensão, ainda que muito tênue, dos sofrimentos dele, que foram muito maiores. Mas nós não entendemos nem a grandeza das dores de Maria completamente, né? Nós só temos vislumbres, né, desse sofrimento. E esse sofrimento, ele tem que conformar a nossa vida proporcionalmente, né? Sem reclamação, sem murmuração, sem um pio. E é isso que deleita o Sacratíssimo Coração do nosso Jesus Cristo. Nós sofrermos sem reclamar. Não? A Juliana está falando assim, ó, leitura completa, leitor e coleitora. Tá vendo? É oceano, pô. Diga, Ronan. Ouvi a gravação da leitura de ontem e complementando com a de hoje, até voltado com as questões das consolações, né? A falta das consolações, a Ana Paula frisou. E o não entendimento que pelo menos a gente tem sobre as dores de Nossa Senhora, sempre a gente tenta assimilar, igual o senhor disse, os sofrimentos dos mártires. Assim, a gente pensa assim, como Nossa Senhora Santíssima é infinitamente superior aos santos, mas a gente tenta entender as dores de Nossa Senhora com o sofrimento dos mártires. E o senhor falando sobre as consolações, a falta das consolações de Nossa Senhora, eu me recordei na hora, assim, a Santa Rosa de Lima, que sofreu, assim, ela parte dos seus sofrimentos, das suas penitências, a sua história diz que ela não teve as consolações de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi em parte, né? Agora Nossa Senhora foi para totalmente. Tudo, totalmente. Aí Santa Rosa de Lima até usava uma coroa de espinhos e ficou trancada, na parte que ela ficou trancada numa cela, que parece que foi a parte que Nosso Senhor tirou as consolações de Santa Rosa de Lima. Eu sempre lia essa história e me recordava de Nossa Senhora. Eu falava assim, nossa, Santa Rosa teve esse tipo de sofrimento. Tentar imaginar como que sucedeu, né? A gente não consegue entender. Não. Agora com essa leitura, essa riquíssima leitura aí do Padre Feber, a gente começa, até mesmo no início agora, eu estou começando a ter uma noção de entendimento das coisas. A gente não tem nenhuma noção, igual eu estava escutando um sermão do Padre Renato Leite, que eu gosto muito, que era do IBP, ele falando que Nosso Senhor não poupou Nossa Senhora de forma alguma. Ele não poupou. Quem somos nós para reclamar disso? E a gente vê aquela imagem de Nossa Senhora com as 7 espadas, né, pintadas no coração, mas a gente não imagina o que é isso, né? Aí assim, as coisas vão acontecendo, professor, que é inexplicável, assim. Aqui na minha casa, aqui, a gente passou a rezar toda sexta-feira, o Terço das Dores de Nossa Senhora. E tem ele uma versão abreviada e tem uma versão mais
assim, com os comentários maiores, né? Assim, é bom, eu procuro variar um pouco também, porque a gente tem criança em casa, criança sempre gosta de algo novo, assim. Sim. Então, esses comentários, eu achei esse texto não tem um autor, mas através desses comentários, eu passei a entender um pouco, assim, com essa leitura. Então, é aí que eu vou entender melhor, assim, o que for, né? Eu acho, né, que eu vou entender. Eu acho que a gente não consegue entender. O Ronan, pelo que eu li ontem da introdução que o Padre Faber faz do livro dele, ele diz o seguinte, que ele rezava o Rosário das Sete Dores no Oratório de Londres e que isso veio da Ordem dos Servitas. Talvez o texto que você está rezando tenha origem na Ordem dos Servitas também. Tá? Eu imagino que tenha. O Rosário das Sete Dores. Provavelmente não tem um autor, obviamente, porque veio da ordem, né? Então deve ser isso. Mas eu acho que deve ser por aí, a origem. Depois, se você descobrir, você conta para nós. Ok. Enfim, quando eu divulguei essa leitura, eu falei para vocês que eu acho assim que depois dessa leitura a nossa compreensão da Virgem Santíssima vai mudar em muitos graus, né? Assim, a nossa devoção a ela, o nosso amor por ela vai ter um suporte de compreensão intelectual muito grande, não é? E espero que nos afaste de uma conexão com a Virgem Santíssima, uma conexão sentimental. Nós não podemos ter essa conexão com a Virgem Santíssima. Esse sentimentalismo pegajoso, que, enfim, muitos têm, né? Infelizmente, hoje em dia. Eu queria ainda introduzir aqui uma outra coisa, que é o seguinte. Pode uma devoção mariana nos afastar de Deus? Isso é uma pergunta séria, que nós não vamos ter tempo de discutir isso aqui, mas ao longo das leituras isso vai voltar, né? Porque hoje nós temos devoções marianas as mais esdrúxulas possíveis, né? E pelo que se vê, pelo que se lê, devoções marianas sem o fundamento intelectual pode muito bem nos afastar de Deus. O demônio, ele usa tudo para nos afastar de Deus. Certo? Então, essa leitura também terá, espero eu, um objetivo de que é nos afastar das devoções falsas à Santa Virgem. Das falsas devoções que hoje pululam por aí. Nos afastar dessa curiosidade quase mórbida. Qualquer pessoa que fala, Nossa Senhora está aparecendo ali, então vou lá para ver como é que é e tal. Certo? Olha, tem agora uma outra Nossa Senhora, tem um vídeo no YouTube falando de uma outra Nossa Senhora, não sei das quantas. Outro dia eu fiquei sabendo de uma que eu nunca tinha ouvido falar, Nossa Senhora das Lágrimas. Tem um vídeo aí no YouTube. Quando a gente souber
sobre as dores de Maria. A gente vai dar mais dignidade à Mãe de Deus. Porque todas essas... Não estou falando de nenhuma especial, não. Mas todas essas milhões de aparições de Maria não estão proporcionadas à dignidade que ela tem. A dignidade que ela tem. Certo? Maria está acima dos anjos. Maria, ela não tem como ocupação ficar aparecendo para qualquer pessoa e para todo mundo e mandar mensagem diária. Isso é um rebaixamento tão monstruoso da Mãe de Deus, tão monstruoso, que eu espero que essa leitura nos proteja disso. Quase blasfêmia. É quase blasfêmia. Então, esse também é uma outra coisa que eu espero que a gente se proteja depois dessa leitura. Porque entendendo a dignidade dela, a santidade dela, através das suas dores, nós vamos ver que é impossível um ser dessa dignidade ficar se prestando a esse papel que muita gente fala que ela se presta. É uma demonstração de pouquíssimo amor que a gente tem por ela. Amor verdadeiro. Né? Amor verdadeiro. Tá certo? Mais alguma observação? Comentário? Então, Deus lhes pague pela presença, pela paciência. Fiquem todos com Deus. Estamos no meio da página 29. Tá certo? E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.